Então, com a Bíblia aberta aí, hoje nós vamos falar tempos difíceis, grandes milagres. Irmãos, pode ter certeza, Israel, quando ele estava passando no seu pior tempo, ele recebeu o maior milagre da sua vida. Quando eles estavam sendo escravizados ali no Egito, quando as coisas foram piorando a cada dia mais, eles clamaram ao Senhor e Deus trouxe libertação àquele povo. Então, em tempos difíceis, grandes milagres vão acontecer na nossa vida, pode ter certeza. Hoje, nós passamos por um tempo que é um tempo difícil. É um tempo que nós nunca imaginamos passar. Um tempo que nós pensaríamos que nunca passaríamos por ele. Mas pode ter certeza que grandes milagres vão acontecer nesses dias. Amém? Grandes milagres vão acontecer na sua casa, quem toma posse, aleluias. Grandes milagres vão acontecer na sua vida, diga glória a Deus, aleluias. Levanta sua mão e receba essa palavra profética, que um tempo novo de grandes conquistas virá sobre a sua vida, em um nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja Deus. Então, pode deixar sua Bíblia no banco aí e aplaudir o Senhor bem forte, aleluias, louvado seja Deus. Livro de 2 Reis, quem não está com a sua Bíblia pode acompanhar aqui também. Está meio claro, aí não dá para enxergar muito bem, mas está aqui. Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem, o quê? Escravos. Amém? Falando em tempos difíceis, essa mulher viveu em um tempo muito difícil. O reinado de Acabe tinha acabado com Israel. O reinado de Acabe e Jezabel, né, melhor dizendo, tinha acabado, oprimido o povo. Ali a miséria estava operando em Israel, porque quando tem um governante que é contra os princípios de Deus, toda a nação vai pagar, principalmente nos tempos de Israel e Judá. E o povo estava sofrendo por grandes problemas, seca tinha vindo. A Bíblia diz que no tempo do profeta Elias ficou 3 anos e meio sem chuva. Imagina, irmãos, o Brasil 3 anos e meio sem chover, o Brasil que é uma terra de muito verde. Imagina qual seria a precariedade da nossa nação. E Israel é uma terra desértica. E passou 3 anos e meio, os rios secaram, problemas vieram de várias formas, mortes aconteceram, homens de Deus naquela época foram perseguidos. Então, grandes problemas estavam acontecendo ali em Israel naquele tempo. Tempos difíceis. Hoje, se nós olharmos, não é muito diferente. Nós vivemos até de uma forma boa. Nós temos uma vida boa, na verdade. Mas o sistema, o mundo, uma perseguição diferente. Nós vivemos em um tempo de monitoramento. Se você sair, todo o sistema já está sabendo. E esse monitoramento vai continuar nos nossos dias. Só vai apertar cada dia mais. Aonde você estiver, o governo vai saber onde você está. O que você comprar, o governo vai saber que você comprou. Existe um sistema para nos vigiar. Nós vivemos em um tempo muito difícil. Tempo realmente da volta de Jesus. Eu espero realmente que a nossa geração verá a volta de Jesus. Mas esse não é o tema de hoje. Vamos falar sobre os tempos difíceis. Tempos de problema, de dificuldade. Aqui está falando de uma mulher, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu. Eliseu era o profeta de Deus naquela época. Eliseu era homem de Deus. E aquela mulher, ela não foi buscar solução em qualquer pessoa, ela não foi buscar solução no sistema, mas ela foi procurar solução em Deus. Quero falar para você, meu irmão, minha irmã, se você tem passado por problema, por dificuldade, não procure a sua solução no sistema, mas procure a solução para os seus problemas em Deus, porque só Deus tem a solução correta para as nossas vidas, amém?
ela foi buscar a solução em um homem de Deus, um profeta de Deus, um dos maiores profetas da palavra da Bíblia. Homem realmente de Deus. Dizendo, ela fala, meu marido. Ela tinha uma referência em casa de marido, o meu marido. Aquela mulher, ela chega e fala, eu tenho o meu esposo, meu marido, teu servo. Ela não só reconhece ele como o homem da casa, como reconhece como homem de Deus. Aquele homem estava morto, mas ela chega para Eliseu e fala, o meu marido, aquele que trazia o sustento para minha casa, aquele que me protegia, aquele que também servia ao Senhor, aquele que era servo do Senhor. Irmãos, nós temos que ter referência na nossa casa, ser referência também na casa de Deus. Aquela mulher falou, a esse homem, o meu marido, ele tem legalidade, porque ele é referência na minha casa, ele era meu marido. E ele tem referência na casa de Deus, porque ele era teu servo. Em um tempo em que as pessoas se afastaram do Senhor, um tempo que as pessoas se bandearam para outros caminhos, começaram a idolatrar, começaram a viver suas próprias vidas, existia um homem que protegia a esposa e que era servo de Deus. Amém? Nós temos que ter esses princípios, ser exemplo na nossa casa e ser exemplo na casa de Deus. Aquela mulher chegou diante do profeta com autoridade, porque ela sabia de quem ela estava falando. Aquela mulher sabia do testemunho do seu esposo. Irmãos, imagina, ele era homem de Deus mesmo, que ele deixa aquela mulher endividada. Mas ela chega para o profeta, ela não foi falar do problema que o marido deixou. Ela não foi falar da situação que o marido deixou sua família. Mas ela fala de quem ele era. Não é o que aconteceu, mas é quem ele era. Quem ele era em Deus. Nós temos que ter uma vida em Deus, para que quando eu morrer, ou você morrer, quando nós não estivermos nessa terra, a pessoa que nos acompanha pode chegar e requerer de Deus. O pastor Nivon, servo de Deus, será que eu tenho que deixar esse legado? Da mesma forma você, aquele homem, aquela mulher, serva de Deus, tem legalidade no mundo espiritual. Eliseu, ele ficou apertado, porque ele tinha que dar uma resposta, porque aquela mulher, ela tinha um direito de resposta. Aleluias. Teu servo morreu. E ela vai mais além. E tu sabes, Eliseu, que ele temia ao Senhor. O temor ao Senhor, diz o pregador, que é o princípio da sabedoria. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que as pessoas não temem mais o Senhor. Elas falam só que é um Deus de amor, Deus é amor, e só foi essa palavra. Deus é amor, sim, mas também é justiça. Temer ao Senhor. Não é como nós aprendemos quando éramos pequenos, como aprendemos dos nossos pais, que Deus era um Deus pronto para amaldiçoar, para castigar todo mundo. Não é esse Deus que nós estamos falando. Mas também não é esse Deus que é amor absoluto. É um Deus que é amor, mas é um Deus que é justiça também. Amém? E aquela mulher, ela fala, o teu servo, você sabe, profeta, que ele temia ao Senhor. Era um homem que temia ao Senhor. Irmãos, nós devemos, acima de tudo nesses dias, temer ao Senhor. Devemos temer, a igreja do Senhor tem que temer ao Senhor. Devemos entender que nós vivemos em tempos que só o Senhor pode trazer solução para a nossa vida. Vivemos em tempos de muita luta. E muitas lutas virão ainda. Perseguição à igreja. Nós vivemos em um tempo que nós podemos pregar livremente. Que nós podemos sair ali na rua e pregar. Nós podemos ir para a internet, como nós estamos agora de manhã, pregando na internet. Mas vai chegar um tempo que nós não poderemos mais.
Por isso nós temos que nos levantar nesses dias e fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Fazer a obra de Deus. Aqui nessa terra, nós temos sim que cuidar das nossas coisas, mas a primeira coisa que tem que ser as coisas de Deus. Salomão, ele terminou a casa do Senhor, depois a casa do rei. Então, primeiro vem a casa do Senhor, e depois a casa do rei, a casa nossa. Ele priorizou as coisas de Deus. Aquela mulher, ela vai apresentar o problema para o homem de Deus. Ela vai trazer para o homem de Deus qual a sua dificuldade. Irmãos, ultimamente nós temos apresentado nossos problemas para muitas pessoas, mas não temos apresentado nossos problemas para Deus. Às vezes nós temos até reclamado de Deus, falado: Deus, por que os meus problemas não estão sendo resolvidos? Mas se Deus pudesse falar: mas você nunca falou para mim dos seus problemas. Você falou para todo mundo, você pediu para todo mundo, mas não falou para mim dos seus problemas. Aquela mulher, ela chega para o homem de Deus e coloca os problemas diante do homem de Deus. Ela apresenta os seus problemas. Ela apresenta as suas dificuldades. Ela fala, né? É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Alguém está chegando para cobrar uma conta. E essa conta, o resultado dela é a escravidão. Existe um credor, existe alguém cobrando algo. E o resultado dessa cobrança é escravidão na vida dos meus filhos. Irmãos, eu tenho visto, eu fui para a igreja com 23 anos. Hoje eu estou com 48, né? Fiz essa semana. Então são 25 anos na igreja. E vi muitos filhos sendo levados escravos. Vi muitos filhos de crentes, de homens e mulheres de Deus, sendo levados escravos. Não estou falando aqui que tinha uma dívida. Não estou falando aqui que foi culpa de quem ou não. Eu estou falando que foi levado escravo. Foi cobrada uma dívida indevida, no caso, às vezes, muitas vezes. Mas muitas vezes é porque foi aberto grandes brechas. E essas brechas levou os nossos filhos, muitas vezes, à escravidão. Os filhos da igreja, irmãos, nós vivemos um tempo difícil, onde os jovens têm dificuldade de permanecer firmes no Senhor. E é tempo de preocuparmos, irmãos, quem vai nos suceder. Eu estou fazendo quase 50, você sabe a sua idade, e quem vai nos suceder? É tempo da igreja se levantar, é tempo de orarmos pelos nossos filhos, de orarmos pelos nossos jovens, que estão se perdendo a cada dia, estão sendo levados escravo. Temos que ser como aquela mãe, profeta: os homens querem levar meu filho escravo, o credor chegou. Mas ela não aceitou, ela não admitiu que seus filhos fossem levados para serem escravos. É tempo de nos posicionar. Aquela mulher se posicionou e ela falou: aqui não vai. É tempo de nós, como igreja do Senhor, nos posicionar. Eu vou lá. O que eu tenho que fazer? Eu sou servo do Senhor. Meu marido é servo do Senhor. Mas ele está morto. Mas meus filhos não vão ser escravos. É tempo de nós não aceitarmos escravidão mais na vida dos nossos filhos. Escravidão, bispo, mas ele está na igreja, meu filho está na igreja, mas está sendo escravo do videogame. Irmãos, nós vivemos uma geração, e aí eu já posso falar de minha própria causa, que os nossos filhos entram para o quarto e ficam ali
e joga o dia inteiro. Não conversa mais com as pessoas. No quarto, não tem mais comida na mesa, a família não come mais junta. Os filhos, muitos filhos, eu creio que se não tiver na sua casa, ou já os seus filhos já passou, mas você tem neto, ou conhece alguém que muitas vezes os filhos estão comendo até dentro do quarto mesmo. Muito jogo. E muitas vezes jogos que influenciam o pensamento. Estava vendo um estudo que fala que nós estamos vivendo uma geração, a geração que conhece tudo de tecnologia. Um QI mais avançado sobre tecnologia, mas a geração mais que menos sabe de todas as outras coisas. Então, um QI mais baixo em todas as outras coisas. Muitos sabem muito de tecnologia, mas sabe pouco da vida. E assim, essa geração tem sido assim. Mas, irmãos, o que fazer? É fazer como aquela mulher. Eu não aceito meus filhos serem escravos. Eu não aceito a escravidão na minha casa. Aquela mulher falou, tem problema? Tenho. Ela não falou que não tinha problema. Ela não falou de quem era a culpa. Ela falou que existia sim uma dívida. Mas naquele tempo, ela estava apurada. Existia uma dívida. Mas ela falou, mas escravidão não. Escravidão não. Isso fala de posicionamento. Aquela mulher se posicionou. Aleluias, louvado seja Deus. Eliseu perguntou, que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Irmãos, quando o profeta é confrontado, ele não deu a resposta para aquela mulher. Pode saber, Eliseu perguntou, então ele não respondeu, mas ele perguntou, que te hei de fazer? O que o profeta está falando? Ele está falando que a resposta está em nós. Nós é que temos que corresponder. O que eu hei de fazer? O que você tem em casa? Quer dizer, o que você tem em casa nesses dias? O que está habitando dentro de você nesses dias? Porque a resposta está no que está na tua casa. E nós somos morada de Deus. Então a resposta está no Espírito Santo que habita dentro de você, meu irmão, minha irmã. É o que está dentro de nós. A resposta não vem de Eliseu para aquela mulher, mas ele fala o que você tem em casa. É o que temos dentro de nós é que vai fazer a diferença. E ela respondeu, tua serva não tem nada. Porque de nós ela sabia que dela mesma ela não podia dar nada. Ela fala, tua serva não tem nada. E eu e você também não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada em situação nenhuma. Nós não podemos ser salvos, irmãos, pelas nossas próprias forças. Nós não temos nada nesse mundo. Porque amanhã, quando nós morrermos, nós vamos só nós e Deus. É nada. Ela sabia, a tua serva não tem nada. Mas é igual Pedro e João lá subindo ao Templo Formosa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que está em mim, eu te dou. É tempo de nós cristãos temos esse posicionamento. Eu não tenho nada. Eu não sou nada na verdade. Mas o que me faz diferente é o que eu tenho em casa. Amém? Diz assim, o que me faz diferente é o que eu tenho em casa. Amém? É o que nós temos em casa. Só porque, muitas vezes,
o que nós temos em casa está sendo ofuscado pela sujeira. Você pode ter lá a melhor coisa dentro de você, mas se estiver entulhado, como as cisternas lá que Abraão fez, e Isaac teve que retirar o entulho, porque as cisternas que Abraão fez, deu água pura, água limpa, mas os filisteus, o povo daquela terra foi lá e entupiu, então tinha sujeira, não dava para ver a água limpa ali. Mas quando foi tirado tudo que obstruía, tudo que sujava, tudo que impedia a bênção de fluir, então pôde-se ver a água limpa. Aquela mulher, ela tinha problemas, mas ela sabia o que ela tinha dentro de casa. A tua serva não tem nada, mas senão uma botija de azeite. Azeite representa o que na palavra? O Espírito Santo. É uma das representações do Espírito Santo, é o azeite, é a unção. A sua filha não tem nada, mas ela tem unção, ela tem azeite em casa. Azeite em casa. Irmãos, é isso que faz a diferença na vida do cristão, é ter azeite em casa. Nós não podemos deixar que o inimigo venha obstruir a unção que está dentro de nós, a jogar lixo, a jogar entulho. Muitas vezes nós paramos diante da televisão e ficamos parados, esperando aqueles lixos que vêm, os entulhos que estão vindo das redes sociais, das mídias sociais, da TV, sobre nós. E isso vai obstruir o azeite que está dentro de nós. Mas aquela mulher, ela falou, lá em casa tem azeite. Lá em casa tem unção. E essa unção foi passado de quê? De pai para filho, de esposo para esposa, porque com certeza foi o servo de Deus, o homem fiel a Deus, o homem que temia a Deus, que deixou aquela herança. Amém? Nós devemos deixar a herança, não basta ter uma vida santa de Deus, nós devemos deixar a herança para os nossos filhos também, amém? Devemos deixar óleo na vida dos nossos filhos também, amém? Não precisamos deixar prata, não precisamos deixar ouro, mas se deixarmos a herança da unção, o óleo do Senhor na vida dos nossos familiares, aí sim eles vão ter sucesso na vida, amém? Na vida, porque o que vale é a vida com Deus, amém? É preciso ter óleo. E aquela mulher falou, eu não tenho nada, mas eu tenho unção. Meu esposo não deixou nada, mas deixou um legado. Um legado espiritual. Aleluias. Deixou um legado. Deixou óleo. Irmãos, você não precisa deixar nada para o seu filho. Mas se você deixar óleo, já é o bastante. Se você deixar um legado espiritual, já é o bastante. Já é a melhor herança que ele vai precisar. Amém? Louvado seja Deus. Então a tua serva não tem nada. Então, aí sim o profeta se pronuncia. Então, vai, pede emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Amém? Então, pede emprestado. Vasilhas, isso está falando de relacionamento. Irmãos, o crente ele tem que ter relacionamento. Ele tem que se relacionar por onde ele andar. Só uma pessoa com um bom relacionamento, ele pode alcançar a vitória, ele pode ter a bênção de Deus. Amar ao próximo. Vivemos em um tempo de distanciamento, mas o profeta está falando, é preciso ter uma aproximação, amém? A vida em sociedade pode ser, a sociedade, os políticos, pode até falar em distanciamento, mas a vida cristã, ela fala de aproximação, tem que ter aproximação, irmãos. Não é ficar abraçando, apesar que nós gostamos de abraçar muito, eu gosto de abraçar, irmãos, eu gosto. Mas não é isso, é ter aproximação. Pode ter um distanciamento de corpo, mas uma aproximação de pessoas.
Amém? Aquela mulher, ela tinha que ter um bom relacionamento. Ela não podia ter um distanciamento, mas um bom relacionamento. Ela devia sair na cidade e pedir vasilhas vazias. Ela tinha que alcançar essas vazias. Por quê? Porque ela tinha que ter um bom relacionamento. E só tem bom relacionamento com a vizinhança aquele que ama o próximo. Amar ao próximo como a nós mesmos. Foi o que Jesus diz. O maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, amar ao próximo como a ti mesmo. São os dois mandamentos. Ele fala que assim é que resume a lei e os profetas. Então tem que ter um bom relacionamento. E ele fala que aquela mulher vai lá, vai buscar vasilhas vazias. Por que tinha que ser vazias? As vasilhas tinham que estar vazias. Porque cheio, não dá para encher algo que está cheio. Algo que está ali já completado, não pode ser cheio. É o Espírito Santo também, ele não pode. O Espírito Santo não pode encher alguém que já está cheio. Se você está cheio de muitas outras coisas, nesse dia de ceia é dia de estar refletindo sobre isso. Se você já está se enchendo de outras coisas, não tem como você ter azeite sobre a sua vida. Se você está cheio do seu trabalho, você só pensa no seu trabalho, se o seu trabalho te satisfaz, não tem como o Espírito Santo te satisfazer. Se os teus filhos te satisfazem, não tem como o Espírito Santo te encher. Se qualquer coisa te encher, te satisfazer, não tem como o Espírito Santo tomar lugar daquilo. Então, se a TV que você assiste te satisfaz, se o seu Facebook te satisfaz, se o seu WhatsApp te satisfaz, então você já está cheio, não tem como ser vasilhas vazias. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então aquela mulher deveria sim ir e pegar, não poucas, muitas vasilhas. Aleluias. Ele fala, então, a instrução dele, então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vazias e põe à parte as que estiverem cheias. Então, qual que era a instrução? Entra na sua casa. Esse é um milagre que vai acontecer na sua casa. É um milagre para a família. É um milagre para todos vocês. Então entra, se prepare. Se prepare porque algo vai acontecer. As vasilhas vão ser cheias. O milagre vai começar a brotar da sua casa. Aquele local, aquela botija, aquele pouco de azeite, vai começar a fluir na sua casa. Vai acontecer algo novo na sua família. Vai acontecer algo novo na sua casa. Pode se preparar. Então, a instrução do profeta, se prepare com a sua família. Irmãos, nós temos que nos preparar com toda a família. O milagre é para toda a família. Diz assim, o meu milagre não é só para mim. É para toda a minha família. Amém? É um milagre para a família nesses dias. Esse é um culto de ceia. Então, nós temos que refletir sobre a nossa família. E aquela mulher, ela não aceitou os seus filhos serem escravos. E ela vai lá e pega os seus 2 filhos. Fala, tem um milagre para nós. Vai ter um milagre para nós. E aquilo que foi enchendo, aquilo que estiver cheio, quando transbordar, você vai colocar à parte. Quando estiver cheio, você vai colocar à parte. Então, quando a bênção começar a derramar, você não vai se satisfazer, você vai buscar mais. E quando você se encher de novo, você não vai dar por satisfeito, mas você vai buscar mais. Amém? Mas se encher de novo, o que eu faço? Você vai pegar mais. Aleluias. Amém? Nós não podemos parar com o primeiro milagre. Nós não podemos parar na primeira vasilha, porque Deus tem mais, amém? Que está falando, Deus sempre vai ter mais para cada um de nós, amém? Basta ter uma vida no altar do Senhor,
Naquele tempo não existia igrejas, mas ela foi para sua casa. Na casa daquela mulher se fez um altar do Senhor, porque lá tinha azeite e também tinha milagre. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir aqui. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes chegavam às vasilhas e ela as enchia. Nesse versículo nós vimos duas coisas. Nós vimos a obediência. Irmãos, quantas vezes assim você orienta alguém e fala, faz assim, assim que vai dar certo. E as pessoas pegam e fazem tudo o contrário. E aí depois reclama, não aconteceu na minha vida. Aquela mulher, ela obedeceu, assim como o profeta falou, ela obedeceu. Ela seguiu a direção, ela seguiu as diretrizes dadas pelo profeta. Ela pega os seus 2 filhos, ela vai para sua casa e vai receber o milagre. A segunda coisa que nós aprendemos nesse versículo é que não é quem está à nossa volta que vai ter que fazer alguma coisa. É quem recebeu a unção, é quem recebeu a direção. Irmão, se você recebeu a direção, você é que tem que fazer. Ela não ficou esperando para o profeta fazer algo que era dela fazer. Muitas vezes nós esperamos que as outras pessoas fazem aquilo que é para nós fazermos. Ela não esperou para os seus filhos, tinha 2 filhos lá, mas a função dos filhos era levar as vasilhas vazias. A função dela era encher as vasilhas que estavam vazias. Muitas vezes, nós estamos abrindo mão daquilo que é nosso, daquilo que é a nossa função. Nós devemos fazer, nós que devemos encher e queremos ser enchidos muitas vezes. Recebemos palavras, recebemos direção, recebemos ensinamentos e recebemos mais, mas não liberamos nada. Então é tempo de mudar a nossa posição, o nosso posicionamento, as nossas atitudes. Não é só receber, nós também temos que dar. Amém? Aquela mulher, ela enchia as vasilhas. Eu quero falar para você nessa manhã. Levanta sua mão e receba essa palavra profética. Nesses dias, você será um enchedor de vasilhas, em nome de Jesus. Quem toma posse, quem pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluias, louvado seja Deus. 2 coisas fez a diferença na vida dessa mulher. Foi a obediência e se posicionar. Ela obedeceu a palavra do profeta. E assim como ele orientou, ela fez. E segundo foi que ela se posicionou. O que era para fazer, ela também fez. Amém? Aleluias, versículo 6. Diz assim comigo, cheias as vasilhas. Amém? Mais uma vez, cheia as vasilhas. As vasilhas se encheram, irmãos. Muitas vezes, quando nós recebemos um milagre, nós não sabemos o que fazer. O milagre veio, e agora o que eu vou fazer? Nós perdemos os nossos alvos. Muitas vezes, irmãos, crente que recebe milagre, depois ele até se perde. Ele perde a motivação de buscar mais. Mas o que fazer quando recebemos um milagre? Esses dias eu testemunhei, não sei se foi lá no General Carneiro, falando sobre um senhor em Uruana. Ele deu um câncer muito forte. E aí ele não era crente, e foi na igreja de Cristo e fez um propósito. Que ele iria na igreja 50 domingos seguidos, se Deus o curasse. E Deus curou aquele homem. Já lá pelos metade da campanha dele, ele ficou curado. E ele foi os 50. Estava chovendo, estava sol. Os 50 domingos ele foi na igreja conforme o seu propósito. Mas depois que acabou os 50 domingos, nunca mais ele voltou na igreja. Porque ele recebeu a bênção,
e não sabia o que fazer depois da bênção. Ele não entendeu que a bênção maior estava por vir. A mulher, se ela tivesse enchido só as vasilhas e ficado esperando, ela não ia entender o que fazer depois, porque a bênção maior estava por vir. E eu quero falar para você nessa manhã, a bênção maior na sua vida ainda está por vir, amém? Aleluias! A maior bênção ainda está por vir. E depois de todas essas bênçãos, a maior bênção que o cristão pode receber, meu irmão. Você pode receber a maior quantidade de ouro, que é o ouro que nós temos aqui como base de valor. Você pode andar nos melhores carros, mas se você perder a salvação, você viveu como pobre aqui na terra. Porque a nossa maior riqueza é viver a eternidade com Cristo. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Por isso, você que é jovem, você que é adulto, se tem que trabalhar, trabalhe. Se tem que estudar, estude. Mas não perca o alvo. Não perca a salvação. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Então, as vasilhas cheias, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Então, uma hora, irmãos, as coisas vão cessar. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Quando faltar vasilhas vazias, o azeite vai parar. Por isso, nós devemos nos esvaziar a cada dia, para o azeite nunca parar. Amém? Esvaziar de nós mesmos, receber essa unção que você recebe, essa palavra que você recebe e passar para outras pessoas, para sempre quando o Espírito Santo vir te encher, você estar vazio de você mesmo e ser cheio da presença, do poder do Espírito Santo. Amém? O azeite não pode parar. Aleluias. Então aquela mulher, ela pega e vai até o profeta. Porque quando faltar azeite, irmãos, nós devemos de novo ir até o profeta, para saber o que faz com o azeite que está ali, de reserva. Tem que ter azeite de reserva, amém? Amém? As 10 virgens que tinham azeite de reserva, subiu com o noivo. Mas as 5, né, que tinha, as que eram prudentes, que tinham azeite de reserva, elas subiram. Mas as insensatas, que não tinham azeite de reserva, não subiram. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Amém? Diz assim comigo: vende o azeite e paga a tua dívida. Amém? Esse é o milagre. Quando nós buscamos no Senhor, Deus, Ele vai fazer um milagre nas nossas vidas, pode ter certeza. Mas quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, quando nós buscamos o Senhor com todas as nossas forças, Ele vai, diz assim, o Senhor vai nos surpreender. Amém? Irmãos, o Senhor sempre vai te surpreender. Ele surpreendeu a mulher, ele fala: agora você vai vender o seu azeite, vai pagar todas as suas dívidas, um milagre vai acontecer. Mas não é só isso que Deus tem para nós, Ele tem muito mais, amém? E vai vender e vai viver do restante que vai sobrar, amém? Sempre o Senhor vai nos surpreender, amém? Amém? Vai ter azeite para mais, vai ter muito mais azeite. A partir de uma unção, um milagre vai acontecer nas nossas vidas. Aquela mulher viveu com seus filhos do restante do azeite. Então, se nós temos azeite, se nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, se nós somos cheios dessa presença, se Ele habita nos nossos corações, nós entendemos que vai ter azeite de sobra. E o principal, nossos filhos não serão escravos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluias. Aleluias, louvado seja Deus. Eu quero orar por você agora. Meu irmão,
Em tempos difíceis, nós precisamos ver os milagres acontecendo. Nós vivemos em tempos difíceis, mas são tempos para Deus agir. No deserto, quando o povo estava ali debaixo daquele sol escaldante, tempo difícil, muito difícil na vida do povo de Israel, do povo de Deus. Então Deus pôs uma nuvem para tampar aquele sol escaldante. Às vezes aquele povo nem sentiu mais. Eles acharam muito bom no primeiro dia. Mas depois de um certo tempo, eles não conseguiam mais enxergar a bênção de Deus sobre a vida deles. Aquela nuvem. Eles não conseguiam ver bênção naquela nuvem mais. Porque eles esqueceram que um dia eles estavam debaixo de um sol escaldante. Aquele povo, em tempos difíceis, comeu do maná que descia do céu. Aquele maná tinha todas as propriedades que uma pessoa precisava para sobreviver. Pode ter certeza, o Senhor vai nos abençoar. Tudo que você precisa para sobreviver, o Senhor vai te entregar a cada dia. Assim como entregou o maná àquele povo, Ele vai te entregar nas suas mãos. Aquela mulher precisava de um milagre, em um tempo mais difícil da sua vida. Mas Deus agiu e o milagre aconteceu. Amém? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus. Nós aqui como igreja do Senhor, nos colocamos na sua presença, Pai. Venha nos ensinando, Senhor, a cada dia, a depender mais e mais da Tua presença, a depender mais e mais de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, a cada dia, Senhor, para fazer a Tua vontade, para deixar legados, Pai. Nós queremos deixar legado, nós queremos deixar sucessor, Senhor. Nós não queremos que os nossos filhos se percam, Pai. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse dia de ceia, nesse dia de celebração, Pai, nessa manhã abençoada. E eu louvo pela vida de cada um dos irmãos, e que nós possamos ser realmente renovados pela Tua presença, em nome de Jesus. Todos digam amém.